Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Televisor LG 42 polegadas. O aparelho tem som, mas não tem imagem. Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje. Esse é um dos sintomas mais comuns nos aparelhos de hoje em dia. O aparelho funciona, tem som, mas falta a imagem. Vamos assistir ao vídeo que o cliente enviou mostrando o defeito do aparelho. Neste momento, terça-feira, aqui se organizam como podem. Lá atrás, só com... Bom, esse era o defeito. O aparelho está sem imagem, não há como testar. Então eu vou abrir para realizar os reparos. Saibam que está por vir seguindo o Instagram do canal, alex.eletrônica, prévias com fotos e vídeos exclusivos aos quais não são publicados aqui. Como puderam ver, a TV liga, apresenta a logomarca LG e às vezes funciona por até alguns segundos com imagem, depois a imagem some. A TV também tem áudio, porém o áudio do vídeo foi cortado justamente porque o vídeo veio fora do padrão. Eu sempre solicito que as pessoas enviem o vídeo para mim em um ambiente silencioso para que eu possa ouvir o teste do aparelho, ok? Então, dessa forma, eu vou direto à placa-fonte verificar se há algum problema e está entrando em proteção ou se o problema está relacionado às barras de LEDs. De imediato o que eu pude perceber é que esta área está escura e o capacitor está fofo. E aí, quando eu verifiquei o capacitor, percebi que ele está rompido aqui e avariado. Tá? Ele está queimado. Pode ter ocorrido um problema na placa-fonte, ocasionando um problema nos LEDs, ou o problema se originou nos LEDs, ocasionando um problema na placa-fonte. Não dá para saber. Por isso deve ser feita a análise. Antes eu vou verificar as barras de LEDs e após vou fazer a reparação da placa-fonte. Eu já desconectei o cabo de alimentação das barras de LEDs e prendi com a fita para que eu possa ter uma maior precisão na hora de testar. Vou colocar o multímetro na escala de 600 volts DC e ligar o alimentador das barras de LEDs. Esse teste consiste não somente em saber se as barras de LEDs estão acendendo, pois elas só acenderão se houver um retorno das barras de LEDs, e através desse retorno, saber a tensão de trabalho dessas barras. Porém, existem outros testes que podem ser feitos para saber se realmente as barras estão funcionando. Tá? No momento eu vou fazer esse e depois eu faço outro. Temos aqui as barras de LEDs acendendo e a tensão de trabalho nesse momento é de 82 volts. Porém, existe uma anomalia na tensão de retorno, pois 82 não corresponde às barras de LED desse aparelho. Bom, a fim de evitar pedidos de componentes que não seriam o problema do aparelho, né? No caso aqui, as barras de LEDs, eu resolvi fazer um outro teste com uma fonte de um outro aparelho televisor, marca LG, para ver se realmente as barras de LED estariam com problema, estariam ativando a proteção do aparelho. Tendo em vista que a placa está com aquela avaria, com certeza o problema está somente na placa. Mas, para averiguar se as barras de LED estariam ocasionando o problema na placa-fonte, eu vou testar com essa outra, tá? Vou ligar o aparelho nesse momento. Liguei. Podemos observar que as barras de LEDs acenderam, estão bem fortes, por sinal, porém isso pode haver um erro, pois se houverem LEDs em curto, com certeza os demais irão acender mais forte, e com isso as barras de LEDs irão queimar. Bom, como essa fonte não é desse aparelho, é muito provável que ela não desarme, então eu terei que reparar a fonte do aparelho para que eu possa realizar um novo teste. Vou desligar e vou fazer a reparação da placa-fonte. Se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse momento. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Se está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe e aproveite para deixar seu comentário.
Já estou com a placa-fonte pronta para ser analisada. Antes de começar a análise dessa placa, a reparação, eu tenho algo a dizer sobre a placa, né, e a primeira reparação que foi feita no equipamento. Infelizmente, foi feita a reparação do equipamento por falta de imagem, mas é evidente que não foi feita uma revisão na placa-fonte e por isso ocasionou esse problema. Tá? Como eu sempre falo, é necessário fazer uma revisão na placa-fonte para evitar futuros problemas. Tá? Essa placa está repleta de soldas frias e a solda que está mais problemática é justamente no capacitor que faz a filtragem, tá, de alimentação das barras de LEDs. E por isso essa área está completamente escura, completamente preta. Tá? Podemos observar também que a solda no transistor MOSFET está opaca. Ela perdeu completamente o brilho, devido ao aquecimento. Eu vou mostrar aqui mais de perto para que vocês possam observar. Aos olhos de quem não conhece, parece algo insignificante, mas não é, tá, gente? Essa solda aqui, ó, ela está completamente opaca, ela perdeu o estanho e é muito fácil ela se fragilizar e piorar a situação. Aqui temos solda fria, tá, em ambos os terminais do capacitor e muitas outras soldas frias espalhadas pela placa. Eu vou mostrar aqui outra área que está com escurecimento. Antes de tirar o zoom, mostra aqui, ó, que esse resistor aqui, ó, também se encontra com a solda variada, assim como outros, tá? Esses resistores aqui, ó, também estão com solda avariada, tá? Toda essa região aqui, ó, deverá ser feita a revisão e praticamente, né, toda a placa. Vou mostrar aqui outra área que está com um pouco mais de escurecimento. Observem aqui a área do transformador, que está bem escura, e estes terminais aqui de alimentação também estão com soldas frias, tá? Todos eles. O que poderia ocasionar um problema no aparelho. Mas graças a Deus o aparelho ainda se encontra em funcionamento parcial, mas ainda está funcionando. Bom, eu vou fazer a revisão de soldas, tá? Vou fazer a substituição dos componentes avariados, tenho que verificar também os resistores, verificar se esse transistor MOSFET ele está realmente perfeito, se ele não se avariou, né, devido a esse problema, e aí sim concluir a reparação da placa, tá? Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui. Eu ampliei um pouco mais a imagem para que eu possa enxergar, né? Como eu sempre digo, a placa está distante das minhas vistas e eu observo pela tela do celular. Tem um buraco aqui, gente. Só tinha solda segurando aqui fazendo a conexão do componente, né, com o restante do circuito. Então tem que colocar aqui um fio, né, e soldar novamente. Vou tirar o componente do lugar para testar ele e verificar também todas as soldas ao redor. É muito provável que o componente nem esteja preso mais na placa, né? Só pela solda que está aqui. Deixa eu esquentar aqui as 3. Olha só, tá tudo arrebentado. Tem que refazer esse circuito aqui. Gente, tá completamente
torrado, queimado tudo. Coisa foi feia aqui, viu? Foi feio. E por incrível que pareça, o aparelho ainda estava ligando, pelo menos, né? Vou passar um líquido aqui para limpar. Para ver se eu consigo enxergar um pouquinho melhor ali como é que tá a situação. Agora deu para enxergar. A coisa tá preta, né? Literalmente. Bom, nem sei se o componente ainda está bom, né? Eu vou limpar ele, tirar essa solda, tudo direitinho, para fazer a aferição, porque eu prezo muito o componente original, o componente que vem no aparelho, né? Se caso ele não estiver bom, aí eu vou ter que pesquisar para ver se tem facilidade no mercado, né? E comprar. Como eu sempre menciono, eu estou atrás da câmera e essa é a distância que a câmera está da placa. Então significa que eu estou mais distante ainda, né? E não seria possível enxergar tudo isso aqui sem o zoom da minha câmera. Eu vou continuar aqui, vou ter que retirar aqui esse capacitor. Olha o estado dele, para vocês terem uma ideia. Tá? Ele estufou, aqueceu demais, aqui está queimado aqui embaixo. Então essa é a situação que o capacitor se encontra. Eu vou ter que substituir o capacitor, tá? Fazer a aferição do componente que estava ali, recuperar essas trilhas e fazer a verificação dos componentes adjacentes, né? Os componentes que trabalham junto com a função de driver LED, tá? Isso aqui é responsável pelo acendimento dos LEDs. Antes que eu possa começar a restaurar essa área aqui, vou mostrar a vocês aqui, fazer uma sondagem na placa. Uma sondagem rápida, tá, gente? Só para que vocês possam perceber a quantidade de solda fria, tá? Temos uma aqui, aqui também. Todos os transistores, tá? Esse aqui, esses aqui também, aqui embaixo. Os terminais do transformador, aqui. Então tem que ser verificado toda a placa, tá? Eu estou indo bem devagar assim, gente, porque, como eu disse, né, eu estou olhando pela câmera do celular. Tem que fazer uma sondagem em tudo. Aqui, ó. Bom, e essa é a situação, tá? Então, vou começar aqui a fazer a reparação e já volto. Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui. Pessoal, faça a substituição das soldas, não é algo supérfluo, tá?
não é à toa. A solda que estava no componente que aqueceu, ela já sofreu as consequências do aquecimento do componente. E por isso, se você fizer uma revisão na placa-fonte e não substituir as soldas dos principais componentes, pode ocorrer imprevistos, né? Logo mais. Então, por isso, eu prefiro perder meu tempo agora do que trabalhar 2 vezes no mesmo equipamento. Trabalhar 2 vezes no mesmo equipamento já é um valor que você deixou de ganhar em um outro aparelho. Muitos podem até pensar que é exagero, mas graças a Deus dá muito certo para mim. Dificilmente eu tenho equipamentos aqui retornando. Uma outra coisa no meio da manutenção, gente, que quase nunca aparece nas gravações, é eu tendo que parar para limpar o bico do sugador. Tá? Isso acontece muitas vezes. Por isso que às vezes vocês podem perceber que ele não suga a solda completamente. Ele está com o bico entupido. Agora eu limpei ele. Vamos ver aqui o que acontece. Olha aí. A solda sai completa. Tá? Se o bico do sugador estiver com resíduos de solda, não vai sugar. Então tem que parar, limpar o bico. Tá? E por isso demora. É algo que demora mesmo. Tá? E esse movimento constante que eu faço aqui, tá? Isso causa um problema também para a vida do técnico. Eu duvido que não tem muitos técnicos aí que tem problema no pulso, né? Ou no punho, devido ao uso excessivo do sugador. Eu tenho dores constantes aqui, ó. Então, na hora de fazer um orçamento, as pessoas às vezes acham caro determinados orçamentos, tá? O orçamento não baseia-se somente na reparação do aparelho, tá? Você tem que perceber que o técnico também tem a sua saúde ali constantemente sendo testada, tá? Paciência, tá? Às vezes trabalhar em alto nível de estresse, tá? Então, isso também deve ser considerado, tá? Eu fiz a revisão de soldas aqui somente nos transistores. Aqui na área de alimentação dos LEDs também já fiz a revisão de soldas, tá? Ainda não fiz aqui a restauração da parte do circuito, porque eu ainda tenho que verificar, né, o capacitor que eu vou colocar aqui e também ver se o transistor está perfeito ou se terá que ser substituído, mas ainda vou fazer a revisão no restante. O que pode ocorrer com a falta dessa manutenção preventiva é a falha e oscilações de tensões em determinados pontos causados por solda fria. As soldas frias ocasionam mal contatos e com esses mal contatos também ocorre o aquecimento dos componentes e em seguida começam a aparecer novos problemas. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados acessando a página inicial deste canal.
Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse a Alex Eletrônica Áudio Profissional, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Bom, pessoal, quero apresentar meus dois novos parceiros de bancada. Chegaram na hora exata, principalmente para que eu pudesse fazer a aferição do transistor MOSFET que está nessa placa aqui, né, na parte do circuito onde estava queimado. Bom, eu vou fazer o primeiro teste, tá? Somente para fazer uma prova, né, e mostrar rapidamente como funciona. E em seguida eu vou seguir, né, com a reparação da placa, para que eu possa colocar novamente no televisor e testar, ok? Bom, o primeiro teste será feito com este equipamento, tá? Multifunção. Eu vou testar o transistor MOSFET que estava ali na placa. E para comparar, tá? Eu não tenho outro desse aqui, mas eu vou testar com outro MOSFET para que a gente possa saber o que aparece aqui na tela, tá? Bom, deixa eu colocar aqui as pontas para fazer o teste. Vamos lá. Olha isso. O MOSFET está sendo identificado como um resistor, tá? Esse MOSFET aqui ele está ruim. Eu já tinha feito o teste antes, troquei várias vezes as pontas para ver se realmente isso era certo. E o MOSFET realmente está ruim, tá? Agora eu vou testar com outro MOSFET, tá? Não o mesmo modelo, mas ainda assim um MOSFET. E aqui vocês vão saber o que deveria aparecer aqui, tá? E é claro que para testes não basta somente esse aqui, tá? Esse em conjunto com aquele, né, você pode identificar se os componentes estão perfeitos, tá? Vou fazer aqui mais um teste. Bom, deveria aparecer isso, né? É o símbolo do MOSFET, tá? Ao qual vocês viram aí no canto direito da tela, né? Mostrado no momento em que eu estava testando o outro, ok? Então é isso, gente. Meus novos amiguinhos de bancada, para que eu possa seguir em frente e melhorar cada vez mais os serviços aqui na assistência em relação às reparações feitas nos equipamentos. Bom, agora vamos à aferição dos componentes novos. Eu comprei algumas poucas unidades, porque são bem difíceis de encontrar. Então vou fazer a aferição aqui de um. Eu comprei, esses daqui foram vendidos como originais, né? Assim espero. A gente vai saber aqui agora com esses dois equipamentos. Bom, coloquei aqui as pinças já preparadas no transistor MOSFET. Tá, deixa eu ligar aqui no aparelho. Pronto, agora é a hora da verdade. E olha aí, o transistor MOSFET, tá? Temos aqui o gate, dreno e source. Tá? Diferentemente do que apareceu, né, nesse aqui, que está com problema, né? Ele está aparecendo como se fosse uma resistência. As pinças de prova estão exatamente no mesmo local do primeiro teste, que foi feito com esse aparelho aqui, com a única diferença que eu fiz o jumper do gate para o source. E agora eu vou fazer o teste com esse equipamento que vai identificar se o transistor MOSFET realmente é original.
Ele trabalha com a tensão de 200 volts, então não pode aparecer ali menos que isso, tá? Ele tem que aparecer de 200 para cima, né? E então, se tiver uma tensão mais baixa que isso, ele não suporta, então ele é falso, tá ok? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu me desembolar aqui. Vou colocar o dreno aqui, ó, no coletor, tá? No número 1. E o gate source, que estão jumpeados, aqui no emissor, tá? Pino 3. E aqui eu vou colocar em 1000. Lembrando que este MOSFET, ele é N, tá? Então tem que ser feita a aferição do lado de cá, tá? Se ele fosse P, seria do lado de cá, tá? Em 1000, vou apertar, travei, 238. Então ele realmente é original, posso colocar ali que eu não vou ter dor de cabeça, não vou ter problemas, ok? Então é assim que é feito aqui o teste do transistor. Lembrando, depois de soltar aqui, tá? Ele voltou ao normal, ok? Bom, aqui temos a placa-fonte completamente revisada, todas as soldas foram verificadas, foi feita a recuperação de parte do circuito que havia sido avariada, tá? Eu fiz essa trilha de cobre aqui nova, tá? Ela está reforçada. Também fiz aqui o jumper, tá? Limpei toda essa área aqui que estava carbonizada. É claro que ainda vai permanecer carbonizada, mas agora eu já posso colocar novamente o MOSFET de volta no lugar. É claro que antes de conectar os LEDs, vou fazer a aferição da tensão inicial, a primeira tensão que os LEDs recebem, a tensão de partida. Ela estava chegando próximo a 300 volts. E depois, com a redução de corrente constante dos LEDs, eu creio que essa tensão também tenha caído um pouco. Vou colocar aqui o multímetro na escala de 600 volts DC. E vou ligar o aparelho televisor nesse momento. Tivemos aqui em torno de 250, já caiu bastante. E agora a fonte desarmou porque os LEDs não estão conectados, né? Então não tem uma tensão de retorno. Vou desligar. Vou esperar descarregar ele por completo. Bom, para não ficar aguardando essa carga residual, eu vou descarregar aqui com o MPS. Conectando aqui, ó. Vou ligar aqui para descarregar, tá? Ligar na função de descarregamento. Pronto. Aqui vocês puderam ver outra função do MPS, né? Ele descarregou por completo a fonte. Temos o multímetro conectado às barras de LED para fazer a aferição de corrente constante dos LEDs. Vou colocar o multímetro na escala de 600 mA. A corrente constante inicial dos LEDs era de 210 mA. Vamos ver quanto reduziu. Vou ligar a TV nesse momento. Temos ali a corrente constante em 143. Com isso, prolongamos o tempo de vida útil dos LEDs.
Após a reparação da placa-fonte, eu decidi pesquisar pelo modelo do aparelho quantas barras de LED esse aparelho usa, quantos LEDs há em cada barra, qual é a tensão de trabalho dos LEDs, para que eu pudesse fazer o cálculo e a soma para saber a tensão de trabalho no geral das barras de LED. E não coincidiu com aquela tensão inicial de 82 volts, tá? Então eu resolvi fazer novamente um teste com a placa externa, uma placa com uma potência maior, e dessa vez eu pude observar aqui que há manchas na tela. Aqui está faltando, está escuro, e é muito provável que haja algum problema, pois quando coloca a placa-fonte que foi reparada, o aparelho liga, mas de imediato ele apresenta novamente proteção e aí desarma, né? Não liga mais os LEDs. E como houve aquele problema que quase pegou fogo na placa, infelizmente eu creio que esses LEDs estejam com problema e eu vou ter que abrir o painel para verificar como foi feito o serviço, né, inicial. Bom, em nenhum momento eu precisei virar a televisão na posição que eu vou virar agora. E observem só o barulhinho aqui dentro. Não agora. É muito provável que tenha difusor solto novamente. Esse é um dos motivos pelo qual eu não colo difusores. Eu prefiro trocar os barramentos. Bom, o que estava solto no aparelho é isso aqui, ó. Tem muitas pecinhas aqui quebradas, ó. Estão rachadas. Essa está rachada, aqui está quebrado, quebrado, quebrado. E essas peças aqui, elas ressecam. Então não sei se foi falta de cuidado ou se foi porque a peça realmente estava frágil, tá? Mas é muito provável que agora, na hora que eu tenho que retirar novamente, eu vou ampliar aqui um pouco, elas acabem quebrando. Já estão rachadas, ó. Olha isso. Tem vários com início de rachadura. Essa aqui, deixa eu forçar um pouquinho aqui, ó. Olha ali, ela tá rachada também, ó. Então fica meio difícil, né? Pegar um serviço que já foi, olha só, complicado. Todos eles ressecados. Não sobrou um para contar a história. Eu vou ter que conseguir em um outro aparelho para colocar nisso aqui. Até o difusor soltou aqui sozinho, tá? E eu percebi que realmente ele foi colado. Mas, enfim, ó aqui, ó. Acabei de esbarrar no outro aqui, ó. Soltou. Tá soltando muito fácil, né? Deixa eu ver se alguma... Aqui, ó, ó. Ó aqui, ó. Fácil, fácil. Então, gente, eu não colo. Não colo justamente por isso. Tá? Dá dor de cabeça, você trabalha dobrado. O aparelho acabou ocorrendo uma outra situação, né? Que poderia ter sido prevenida com a troca dos barramentos. Mas, enfim. Bom, aqui tenho 2 LEDs apagados, tá? Eu fiz o teste. Eu vou fazer novamente. Deixa eu só tirar essa parte branca aqui, para que eu possa fazer o teste novamente. Vocês vão observar que tem 2 LEDs apagados. Mas, enfim, vou substituir todos os barramentos, porque infelizmente, né, já foram usados, né? E o tempo de vida útil deles já não é mais o mesmo que você trocar um barramento ou 2. Então eu troco todos. Eu coloquei o painel da backlight de lado porque o fio é curto. Já conectei a ponta de prova aqui para fazer a alimentação dos barramentos de LED. Vou colocar o multímetro em 600 volts DC, ligar o alimentador das barras de LEDs. Podemos ver que o painel já acendeu. Eu vou apagar a luz. E observem que temos 2 LEDs apagados. Estão um pouquinho acesos, tá? Porém estão em curto. O difusor está um pouco torto. Aqui soltou, soltou, soltou. Soltou mais 3 no momento em que eu estava retirando o plástico branco
que faz expandir, né, os brilhos dos LEDs. Alguns LEDs estão fracos, outros estão mais fortes. E é por isso que eu sempre falo, gente, eu não vou ter o trabalho de tirar o display, que é uma coisa sensível, para fazer meio serviço. Não vou colar difusor, não vou substituir um LED, eu prefiro trocar todos os barramentos, tá? Faço a redução de corrente na placa-fonte, faço a revisão e aí não tenho mais dor de cabeça. O aparelho vai funcionar por um longo tempo, né? Porque eu vou ter feito, né, a redução de corrente, que é justamente para que os LEDs tenham um tempo de vida útil maior, tá? Aqui vão ser substituídos todos os barramentos. Esse aparelho acabou me dando muito mais trabalho do que deveria. Se tivesse sido realizado a substituição das barras de LEDs da primeira vez. Como podem ver aqui, ó, muitos LEDs escuros embaixo. Olha isso aqui, ó. Fiz o pedido das novas barras de LEDs, tá? Viram barras com fundo em alumínio para melhor dissipação de calor. Eu vou ter que retirar aqui esses plásticos aqui, pois o alumínio deve ficar encostado diretamente na chapa de metal. Bom, algumas eu estou tendo um pouco mais de dificuldade e outras um pouco mais de facilidade. As que estão mais fáceis são as que foram coladas uma por cima da outra. Não sei se foi feita uma substituição de barramentos de LED, mas não foi tirada a primeira fita, foi colado por cima. Temos aqui, ó, duas fitas, uma por cima da outra. Aqui não tem, aqui ainda é a primeira, é original, aqui também. Essa aqui já tem duas camadas. Muito provável que tenha sido substituído somente partes dos barramentos que estavam avariados. E por isso algumas só tem uma camada e outras tem duas. Bom, vou terminar de retirar isso aqui, gente. Eu já tinha dito que não ia filmar e acabei filmando para mostrar a dificuldade, tá, na troca desses barramentos, tá? Mas daqui por diante eu vou tirar o restante sem filmar e já volto com os barramentos quando chegarem, né, que foram solicitados. Eu estou fazendo isso aqui em um dia e obviamente vocês vão ver a continuação quando os barramentos chegarem.
Bom, antes de colocar as barras, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Barrazinha alumínio, tá? E essas daqui eram as barras que estavam ali, tá? Essas barras aqui são péssimas, né? Como podem ver aqui, ó, o aquecimento dos LEDs passa por esse material e com certeza não é dissipado, tá? Barras de LEDs em alumínio fazem a dissipação de calor melhor. Bom, eu vou colocar todas elas e já vou vir testando para fechar esse equipamento. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Acesse Alex Eletrônica Áudio Profissional, conheça o canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Mas se você é um amante da marcenaria e gosta de projetos feitos com madeira, como ferramentas e outros acessórios, acesse Marcenaria e Projetos, conheça o canal, se inscreva e ative as notificações. Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui. Bom, e aqui está mais um aparelho reparado com muito sacrifício, mas graças a Deus deu tudo certo. Esse foi um belo exemplo de que o seu aparelho precisa ir até assistência técnica, que nem toda TV com falta de imagem, o problema está relacionado somente às barras de LED. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos e até o próximo vídeo.